Fala pessoal, AI News 8 na área. Hoje falando de um tópico super importante na criação de agentes, que é o contexto, né? Saiu um paper essa semana da Anthropic sobre Content Engineering, com boas práticas, implementações e dicas, então bora aprofundar com a gente nesse paper. Eu acho que a primeira coisa legal de entender, Renan, qual a diferença entre Context Engineering e Prompt Engineering, né? Prompt Engineering já é um termo bem conhecido, né? Todo mundo basicamente entende que Prompt Engineering é a arte e ali a ciência de você escrever um prompt para o seu agente, né? Um prompt que seja bom o suficiente para o agente ter o contexto do que ele precisa fazer, mas também genérico o suficiente para a gente conseguir extrapolar e generalizar a partir do seu prompt, né? A grande diferença aqui, né, do Content Engineering é que esse prompt ele não é estático, né? O que quer dizer não é estático, Gabriel? O Content Engineering basicamente é como que você pega o contexto daquela tarefa que você está realizando e passa isso para a gente. Então, o Prompt Engineering você fez todas as regras e a forma que você quer que ele siga. O Context Engineering é como que você dá os dados necessários durante a execução de agentes para que ele consiga realmente ter ali toda a informação necessária para realizar a sua tarefa. E é legal a gente ver nessa imagem aqui, né, que conforme os modelos eles vão aumentando a capacidade, eles vão ficando melhores, as aplicações também ficaram mais complexas. Então, por mais que hoje eu tenha modelos que aceitem 1 milhão de tokens no contexto deles, não quer dizer que a gente vai usar os 1 milhão de tokens no contexto. E o Content Engineering é importante porque como os modelos ficaram melhores e permitiu, né, a gente construir tarefas mais complexas e construir produtos mais complexos em cima deles, a gente precisa ainda ter muito cuidado com o que a gente passa de contexto. Então, por mais que temos modelos hoje que aceitem mais de 1 milhão de tokens dentro do contexto, não quer dizer que a gente deva usar 1 milhão de tokens dentro do contexto ou que a minha aplicação permita eu colocar, por exemplo, toda a minha code base no contexto de um modelo só. É aí que fica importante a gente ter um Content Engineering bem efetivo, né? E aí essa ilustração aqui é bem legal para mostrar a diferença do Prompt Engineering e do Context Engineering. O Prompt Engineering, ele é muito interessante quando a gente tem single turn, um único turno que você vai estruturar um prompt, receber uma mensagem do usuário, passar essa mensagem para o assistente e ter a resposta. Isso é bem tranquilo, você pode trabalhar com Prompt Engineering. Mas quando a gente tem um agente e está trabalhando com um agente que tem capacidade de chamar ferramentas, que ele consegue acessar outros dados por forma de um MCP, por forma de uma API, a gente precisa de estruturar todo esse possível contexto, todo esse possível universo que a gente quer passar para o modelo, para que ele não se perca passando coisas demais ou para que não falte informação passando coisas de menos. Então, aqui no Context Engineering na direita, a gente vê que, por exemplo, esse agente poderia acessar vários documentos, várias ferramentas, memória, várias instruções, e a gente vai curar, vai fazer um filtro, vai escolher quais a gente vai realmente passar dentro de uma chamada para aquele modelo, e aí sim a gente consegue passar, ele pode fazer uma nova chamada, ele pode fazer uma resposta, e a gente vai voltar isso para o histórico também, sempre curando ali aquela chamada de uma função ou aquele histórico da conversa em si. Isso é muito interessante, né? Porque no começo, quando a gente começou a criar aplicações com LLM, elas eram one shot, né? O que isso quer dizer? A gente mandava um prompt, pegava o retorno e morria aí. Agora não, a gente tem esse loop, né? O agente, ele tá sempre ali consultando o que ele já fez, ele vai cada vez mais criando mais contexto, criando mais história, que a gente precisa ali manipular isso de uma forma eficiente. E Content Engineering nada mais é aqui, em poucas palavras, acho que a gente pode até afirmar isso, que é o agente também decidindo o que é importante para ele realizar a tarefa, né? Então, a gente tem ali instruções e guidelines para o meu agente escolher a ferramenta que eu preciso, consultar no histórico o que ele precisa e adicionar isso para a próxima iteração, para o próximo loop, né? Uma tendência muito grande também que a gente viu e já comentou é que os modelos estão aumentando o seu contexto. Então, modelos como o Gemini tem 1 milhão até 2 milhões de janela de contexto de tokens, e isso é uma quantidade absurda. Você conseguiria passar, por exemplo, num contexto de AI para coding, sua base de código inteira. Só que vários estudos viram que as LLMs elas têm um budget de atenção. Então, uma quantidade de tokens que elas conseguem manter a atenção e conseguem realmente aproveitar sem degradar a qualidade. Existe um benchmark que é focado em medir o quanto de degradação a gente tem num contexto e o quanto que a gente consegue encontrar uma informação dentro de um contexto longo, por exemplo, de 1 milhão de tokens. E esse tipo de benchmark, ele trouxe um conceito muito legal, que é o context rot, que é a degradação dessa capacidade do modelo conforme cresce o seu contexto, conforme cresce o seu prompt. Então, passar todas as informações, você tende a perder muita qualidade no final. E a capacidade do modelo também de buscar essas informações dentro do contexto, que é esse recall information from the context. Uma maneira mais ilustrativa de explicar esse fenômeno são funções inversas, né? Então, se
se você tem ali, seu contexto ele vai subindo, a partir do momento que ele vai subindo, a sua capacidade do LLM ela vai decaindo, né? Então acho que a gente pode assumir isso como uma regra para LLMs. Por isso que, além de outros pontos como custo, latência e por aí vai, que pode inviabilizar a sua aplicação, mas também a capacidade do LLM ela vai cada vez mais ficando pior, com mais contexto. Então por isso que Context Engineering é tão importante. E o Context Engineering, até ele pode ser sumarizado como achar a menor quantidade possível de tokens que contém o máximo de sinal para maximizar o seu output desejado. Então, é basicamente essa frase aqui, uma frase muito bonita e complexa, mas basicamente, quanto menos a gente consegue buscar do nosso contexto que é necessário para a LLM realizar ou para o agente realizar aquela tarefa. Boa. E nesse artigo ele traz até uma analogia bem interessante, tá? Que é como saber se o meu contexto é suficiente, né? E ele traz uma analogia assim, se você, humano, tendo o contexto que você tem, tendo a tarefa que você tem, as instruções que você tem, conseguiria resolver com o contexto que você está ali no momento, então esse contexto ele deveria ser suficiente para o LLM também resolver a mesma tarefa, né? Então, eu acho que uma regrinha aqui, uma regra prática é, se você leu, entendeu, tem um contexto e você conseguiria resolver a tarefa, o contexto está suficiente, caso contrário, você precisa de passar mais contexto para o seu LLM, né? E beleza, né? Como que isso funciona na prática? Basicamente, a gente quer achar um system prompt que não seja nem tão vago, então como se estivesse ali na direita, a gente já falou aqui, são agentes que estão realizando tarefas complexas. Então a gente precisa de passar instruções detalhadas e completas para esse agente, e ao mesmo tempo eu também não quero ser muito específico, né? Eu quero que o meu agente ele consiga generalizar a partir das minhas instruções. Eu não quero, por exemplo, passar muitos exemplos de como eu quero meu output, porque isso vai enviesar o meu agente, mas eu quero ter ali o just right, né? Eu quero ter instruções suficientes para que ele consiga entender e realizar a tarefa, sem ser muito vago e sem ser muito específico. Isso vai depender para cada aplicação. Não existe uma regra geral que a gente consiga aplicar aqui. A Anthropic ela dá várias dicas nesse paper, então eu acho que recomendo todo mundo ler o paper completo, mas você vai ter que testar e efetivamente ter um eval no seu agente ali para entender se você tem um contexto suficiente, se você tem as tools suficientes e se você tem o prompt suficiente para realizar aquela tarefa. Uma regra para você pensar é que quanto mais genérico o seu agente precisa ser, então quanto mais tools ele tem, mais tarefas ele consegue realizar, mais você tem que se preocupar para o seu prompt não ser muito específico e impedir ele de generalizar para as outras tarefas. E quanto menos contexto e menos escopo o seu agente tem, mais específico você pode ser. Então é sempre um balanço entre esses dois, realmente você só consegue saber com teste e avaliações. Um ponto importante para ter em mente aqui, né, em Context Engineering é, você não está mais fazendo um agente só para resolver o problema que você tem que resolver. Você está fazendo um agente para resolver efetivamente o problema que você tem que resolver, mas também achar as informações necessárias para resolver o problema. Então aqui um exemplo muito clássico é Cloud Code ou Cursor. Eles resolvem o problema que é gerar o código que você quer, mas eles também têm todas as ferramentas necessárias para ver suas regras, explorar sua codebase e fazer tudo que eles precisam para efetivamente resolver a tarefa da melhor maneira, né? Então, acho que essa é a mudança de pensamento que a gente tem que ter quando a gente está trabalhando com Context Engineering. E vira uma mudança de pensamento de você tentar pré-processar todo o seu contexto antes, criar embeddings no seu código, manter uma base vetorial gigante, ou você entregar ferramentas para que o agente just in time, ali na hora, consiga buscar o que é necessário, consiga fazer queries, consiga olhar para os file paths ali e consiga encontrar aquele contexto necessário. E aí tem um trade-off bem claro que é, quanto mais você tem essa exploração durante a execução, possivelmente mais devagar vai ser você fazer esse retrieval, você encontrar aquele contexto, do que você já ter aquilo pré-processado. E aí a gente também não quer que os agentes podem chamar chamadas erradas, entrar no loop e tudo mais. Você também tem que tomar cuidado com isso. A gente já falou aqui no AI News que cada vez mais os novos modelos eles são capazes de realizar tarefas longas, né? Que podem ficar até 30 minutos, 1 hora rodando para terminar. E com isso a gente precisa também que o seu agente seja capaz de compactar, de excluir do contexto tudo que não foi relevante. Existem algumas boas práticas e técnicas que a Anthropic fala aqui nesse paper, né? A primeira, mais clara, é a compactação. Então, basicamente, você chamou uma série de tools e você não precisa guardar, por exemplo, a saída de todas as tools, você não precisa guardar todas as interações que não forem relevantes. Então, ter um agente capaz de compactar e manter só o que é relevante no seu contexto para que ele use só o que
seja relevante é uma boa prática. Uma outra boa prática é a gente anotar o que ele fez, né? Então, a gente tem, por exemplo, o CloudMD, a gente tem algumas outras práticas que a gente faz o LLM realmente escrever num arquivo o que ele fez, o que ele está fazendo. Isso faz ele também conseguir consultar esse arquivo e extrair o que é relevante do contexto, né? Ele usa aquilo ali como uma espécie de backup de todo o contexto com as informações relevantes. E uma outra também é ter vários agentes, né? Você pode ter ali um agente que está orquestrando, mas tem vários subagentes com subcontextos específicos para alguma tarefa, né? Então, no lugar de você ter um grande contexto com um agente só constando todo momento, você tem ali, você divide essa responsabilidade de múltiplos agentes, cada um tendo o seu pequeno contexto super específico para aquele tipo de tarefa. Context Engineering está fazendo a gente mudar o jeito que a gente está construindo LLMs. É uma área aberta, né? Então, ela está evoluindo conforme os LLMs evoluem e a melhor jeito de aprender a fazer um bom Context Engineering é testando. Então, testem, sabe? Pô, tá ótimo. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, comentário. E a gente vai deixar o link também aqui na descrição do artigo, caso vocês tenham interesse de ver o artigo original. E é isso. Obrigadão, pessoal.